Está no ar o seu Fermento em Pod. Aqui a gente conversa muito sobre liderança, inovação, sustentabilidade, comportamento, tudo para você crescer profissionalmente, para a sua empresa crescer profissionalmente. E a nossa convidada de hoje é a Vanessa Rodrigues. Bom dia, boa tarde, boa noite, Vanessa. Como vai você? Tudo bem? Bem, muito obrigada pelo convite. Estou honrada de poder estar aqui com vocês, uma agência veterana da cidade que agora distribui esses conteúdos maravilhosos aqui. Obrigado, viu, por você ter vindo. Então, a Vanessa é uma psicóloga, antes de ser psicóloga também foi publicitária. Somos colegas. E o motivo da gente estar aqui junto, batendo papo, vocês vão conhecer ao longo do nosso bate-papo, é sobre um trabalho que ela desenvolve, já desenvolve há algum tempo, com um curso na Unicamp, chama Felicidade. Mas nós vamos falar sobre isso. E esse é um tema muito importante, caro para nós aqui do nosso podcast Fermento em Pod, porque fala sobre pessoas, sobre comportamento, sobre crescimento, sobre felicidade no trabalho, felicidade na sua casa, enfim. Mas antes vamos passar um pouquinho pela trajetória da Vanessa, né? Vanessa, você fez também publicidade. Depois que foi para psicologia, conta aí, menina, como é que foi isso? Eu me formei, gente, que ano que isso não importa também. Que bom. Pronto, se formou. Isso é ótimo. E estudei publicidade, trabalhei em veículos de comunicação, trabalhei na produção de TV e depois fui trabalhar com um corporativo, mas na área de comunicação ainda. Eu fundei a primeira TV do franchise brasileira, a Wizard TV. Eu lembro da Wizard. Nós fizemos até uns trabalhos na época da Wizard. A Wizard e curso de inglês. Exato. Isso. E na época a gente teve que trazer aquele uplink para fazer aquelas transmissões. Tudo por foi satélite, a primeira TV do Brasil a fazer esses treinamentos corporativos, né, para disseminar. Então foi uma experiência muito rica. Eu fiquei na Wizard por 11 anos. Nossa, bastante tempo, fiz bastante coisa. Nós cobríamos também as convenções, além de treinamentos de funcionários, né, e das franquias, né. Então, cobríamos as convenções, os artistas que iam nas convenções e material didático deles. Depois disso, eu saí da Wizard e fui trabalhar com outra coisa. Fui empreender. Mas no meio do caminho, eu me deparei com um problema pessoal, né, da minha filha. Acho que muita gente sabe disso já. Eu já dei entrevista para vários canais. Eu não sabia, mas vamos lá. E minha filha foi violentamente agredida dentro de uma escola, Haroldo, por conta do cabelo. O bullying, né? O bullying. E a minha filha adoeceu muito. Nossa. Minha filha tinha 5, 6 anos. Nossa. Eu não sabia que uma criança podia, né, ter esse comportamento. Não, mas é criança, né? A gente sempre acha que é criança. Estraçalhada psicologicamente. E dentro desse cenário, eu li tudo que tinha de prateleira, tudo. Não consegui aplicar e resolvi estudar psicologia para entrar dentro desse universo. Legal. E aí eu saio da bolha, né? Porque eu descubro um outro mundo, um mundo horroroso que permeia ali o ambiente escolar e que eu estava completamente fora daquilo. Inclusive de crianças que perderam as suas vidas, né? Por conta dessa depressão que prática. Causa tudo, né? As crianças, elas não suportam esse escárnio, né? Porque elas não têm recursos psíquicos para nadar, né? Tudo que acontece na infância é entendido como permanente. Então, se você é hostilizado, você é feio, você é chato, seu cabelo é feio, é duro, você não vai brincar, você não tem amigos, você morre socialmente. E isso não é entendido como uma fase pela criança, ele é absorvido como permanente. E muitas já vêm sensibilizadas de lares, né, traumatizantes e tóxicos, que é a gota d'água. Então, dentro desse universo, eu fui estudar muito sobre comportamento, traumas, né? E daí comecei a fazer um trabalho
dentro da comunidade, gratuito, né? Eu fazia palestras. A primeira foi dentro da escola onde minha filha estudava, que nesse primeiro momento eu não troquei ela de escola. E dali uma professora que saiu, foi trabalhar em outro lugar, me chamou e ali eu fui fazendo e virei uma especialista nessa área. E foi daí que eu chego na Unicamp. Eu fui acompanhar um amigo que prestou um edital na engenharia de alimentos e a gente estava na engenharia elétrica. Ele queria fazer um curso lá, por coincidência, acho que tinha saído no jornal, no Correio, naquela semana, de um trabalho sobre bullying na cidade. E conversando com o coordenador sobre essa questão socioemocional, ele falou, por que você não faz um edital aqui para o meu departamento? Daí eu digo, olha, eu não tenho mestrado. Ele falou, não é necessário, você pode participar desse edital como professor visitante, né? É um edital que eles abrem uma vez por ano para esses trabalhos extras. E prestei o edital, mas aqui, muito sem fé. Prestei. Exato. E confesso ali que fiquei até meio constrangida. Mas nesse edital, o que é que você se colocava? É um edital que você propõe uma aula, um semestre. Mas tem que dizer o quê? Então, e eu apliquei para a disciplina felicidade socioemocional. E eu coloquei, olha, a gente poderia trabalhar com os alunos, né? Porque dentro dessa conversa que nós tivemos ali, ele manifestou a preocupação. O professor Leandro, que é um ótimo coordenador ali, cuida muito bem dos seus alunos, manifestou ali uma preocupação do emocional desses jovens que prestam a faculdade de engenharia, demoram anos ali no cursinho para entrar, entram e desistem, porque não suportam ficar longe da família, às vezes não performa nos primeiros meses ali e desiste. E desistir por conta do emocional é uma tristeza, porque assim a gente pode ajustar isso, né? Então prestei para esse edital, apliquei lá com os conhecimentos que eu tinha, né, do curso que teve em Harvard, né, do tal Ben Shahar, que foi famosíssimo, e apliquei. Quando foi em dezembro, esse meu amigo liga e falou assim, olha, você viu que o edital? Eu falei, não, você entrou? Ele falou, eu não, mas você entrou. Você viu que coisa de desistir. Aí eu fiquei desesperada, falei, como e assim? Agora, né? Vou dar aula na Unicamp, eu não sou capaz, né? Aí li mais de 40 livros também, porque... Me preparei e foi uma surpresa, porque o professor Leandro deu uma sala com 60 lugares, né? Uma sala grande, né? Para acomodar 60. Mini auditório. E no primeiro dia de inscrição, nós tivemos mais de 120 inscritos. E esse número foi aumentando. E daí a gente foi fazer aquela aula magna, né? E ele ofereceu ali um teatro, tem um espaço ali na Unicamp que parece um teatro. E ali estava lotado, tinha mais de 130 pessoas, eu dei aquela aula, né, explicando como que ia ser, o formato da disciplina, a avaliação, qual o conteúdo que ia ter. E foi ali que eu conheci o Renato, que ele estava na primeira fileira ali como meu aluno. E saímos dali, o número não parou de aumentar. No fim, nós tivemos uma sala de aula com mais de 100 alunos, né, na disciplina de graduação, e uma lista de espera com mais de 500 pessoas. Isso foi assim... Legal. E quanto tempo era o curso? Era aquele semestre. Era um semestre? Um semestre na graduação. E... nesse período que a gente começou as aulas, eu dei 2, 3 aulas presenciais, entra a pandemia. Aí fica aquela incógnita, né? Como que você vai falar de felicidade por uma tela, sem contato com as pessoas? Mas deu muito certo. Deu muito certo e a disciplina ela só cresceu. Na época da pandemia, eu cumpri toda a ementa e sobraram algumas aulas, assim, eu comecei a trazer convidados e convidei o Rossandro, né, Rossandro Clinton, acho que você conhece, psicólogo, de nome, que ele tinha participado do meu documentário de bullying, e
Daí o Rocinor aceitou, eu animei, convidei Lúcia Helena Galvão, ela aceitou, animei, eu fui animando, né? Aí convidei o Cortella para fazer o encerramento comigo, ele veio e a gente foi super legal. Então foi uma experiência fantástica. E depois a Unicamp monta a primeira pós-graduação Lato Sensu da história da Unicamp e me convida para tomar conta de um módulo de humanas que se chama Felicidade. Então, antes deles entrarem na parte de engenharia e tecnologias exponenciais de impacto, teve um módulo recente agora de felicidade dentro dessa pós-graduação e foi incrível também, assim, só feedback positivo, muitos alunos, casa cheia, é um tema que mexe com as pessoas. Mexe. Queria voltar um pouquinho, até pela sua experiência, no assunto bullying, né? Uhum. Porque pela sua experiência. Eu me lembro quando eu estava na escola, bullying era a coisa mais de arrodo, né? Ó, 4 olhos, ó, cabelo não sei o quê, ó, não sei o quê. Mas isso chovia. E era uma coisa que a gente passou, levava. Eu não me lembro de ser uma coisa tão, assim, pontual como é mais recentemente, vamos falar assim. O que você acha que mudou nisso? Foi a forma de a gente criar os nossos filhos? Ou o que é que mudou? Que o bullying hoje afeta, assim, tanto as crianças? Mudou muita coisa, mas vou pontuar da nossa época. Sim. Eu usei aquela bota ortopédica. Eu também usei, mas quem não usou, né? Eu não sei, todas as crianças usavam aquilo. Era mania parecia de pezinho torto, né? E bota ortopédica. E assim, as pessoas me chamavam de aleijado, era uma coisa horrorosa. E eu era a pessoa que mais passava piolho para a escola. Eu era a pessoa mais piolenta da escola. Então eu tinha muitos apelidos também. Alguns adventos, vou falar da minha pessoa depois do social que a gente estuda hoje. Primeiro que você tinha uma presença real, física e emocional das famílias dentro de casa. Pronto. Então, tudo isso se assimilava e minimizava com a família, total. Né? Então, assim, você apanhava de chinelo, eu apanhei muito de chinelo, de cinta. Cantava. Então, mas, assim, você estava dentro da sua casa ali, com a sua mãe, a presença física, o carinho, né? E não estou concordando com o bater, hein? Não, sim, não. Isso foi uma fase. Não, claro. Isso mas, nem se discute, é verdade. Né? Mas isso, a presença de pais, né, empoderados, pais que davam limites, pais que ensinam valores, né? A nossa geração foi uma geração muito fundamentada em valores. Se você voltasse para casa com uma borracha que não fosse sua, capaz de sua mãe pegar pela orelha, te levar na escola e devolver. Na frente das pessoas. Não é? Não vai constranger a criança. Não, constrangia mesmo. Devolve. Pega isso. Não é assim? Então, os valores, eles eram muito internalizados. Dentro de nós. Então, o que muda? O que muda primeiro, a estrutura familiar hoje, ela está muito fragilizada e dissolvida. Vou espirrar. Não tem problema. Nós temos ali muitas famílias chefiadas por mães solos e inevitavelmente essas mulheres que saem para desbravar e buscar seu pão têm que deixar suas crianças numa creche. Muitas vezes não tem creche no bairro, é uma vizinha que toma conta. Então, e outras formas de arranjos familiares que foram surgindo. Então, cada vez menos as crianças elas compartilham da presença de pai e mãe dentro de casa. Isso implica invariavelmente num tipo de educação distinta do nosso, né? Sim. Então, talvez um pouco mais permissiva, né? Porque não é seu filho, você não vai corrigir daquela maneira. E você fica muito limitado. Sente a culpa, né, de não estar presente, então quer cobrir isso com alguma coisa. Exatamente. Né? E quando você chega à noite, hoje a gente tem essa praga desse celular, né? Que rouba o nosso tempo e
e a nossa atenção principalmente. E isso foi construindo um outro tipo de geração. Então, hoje, quando você escuta assim, essa geração é mimimi, essa geração é fraca, então tem a fatia maior, que é nossa. Sim, Totalmente. A nossa responsabilidade. Da nossa geração. Minha mais, né? A sua ainda é mais nova, mas a minha principalmente, é verdade. Fica frio que eu tô ali, não é uma mamadeira de diferença. Então, essa parte da responsabilidade que nos cabe, parece que dissolveu também na nossa mente. A gente aponta o dedo sem... Sim. Né? E as crianças que sofrem bullying hoje, elas têm o advento das redes sociais. Ela tem potencializa nesse sentido, né? Muito, é verdade. Você tem razão. A falta de limites em casa, né? Com a adição da desconstrução de valores, vai tornando essas brincadeiras, né, que as pessoas chamavam de brincadeira, daqui a pouco a gente vai falar da lei, muito perversas, Sim. cruéis, ao ponto de crianças se matarem porque não aguentam a exaustão, né? Da humilhação. Então, isso é dramático demais. Uma pesquisa da USP identificou, eu fiz um documentário sobre isso, chama Perto Demais. Perto Demais, tá onde isso? No YouTube. No YouTube? Foi distribuído gratuitamente. Perto Demais. Lançamento foi aqui no Iguatemi, veio Fabrício Carpinejar, ele tá no documentário, Monja Cohen, Rossandro Klindin, Léo Freiman, tem uma galera... Põe Perto Demais, Vanessa Rodrigues, acha. Tá, no YouTube. Tá. E esse documentário, a gente coletou ali histórias e informações da ciência. Então, 80%, né, dos transtornos da vida adulta são gerados na infância. Então, isso traumatiza de uma maneira e as pessoas crescem sem tratar. Então você fala assim, a gente sofria bullying, mas não internaliza, porque eu conheço adultos, e você também, que tem vergonha de falar em público, que acha que não é capaz, que tem mágoa e processos graves ali de rejeição, né? E isso implica numa timidez e impede o desempenho profissional, a pessoa ela é convidada. Então, teve danos, é que a gente passou por cima disso, né? Sem entender o que estava acontecendo com a gente. E a gente teve um acolhimento mais forte dentro das nossas famílias. Hoje não. Hoje essa criança não tem descanso, né? Quando ela é hostilizada na escola, isso pode perpetuar ainda quando ela chega em casa nas redes sociais. Sim, então é isso. Potencializou muito isso, é verdade. E não tem limites isso. Então, veja, eu coletei dezenas de casos de crianças que se mataram. Nossa. E um caso especificamente me chamou muita atenção, que foi uma adolescente de 16 anos, e ela se enforcou por conta do peso, né? Não aguentou a hostilização, tirou a própria vida. O Facebook dessa moça, né, de meninos e meninas que sentam do lado, dentro da sala de aula, o Facebook dela foi invadido pelos alunos, comentando a morte dela no dia que faleceu e nos dias sequentes. E os comentários eram assim, Haroldo: Jesus, ela vai adubar o planeta por quantos anos? Nossa, velho. Essa daí se enforcou com o quê? Com cabo de aço? E o outro falou assim: fui baixar uma foto para fazer uma homenagem, travou o meu celular. E foram dezenas e dezenas de comentários assim. Então isso mostra o absoluto, a absoluta miséria de valores que nós estamos. Compaixão. Isso não é transtorno. Não. Eu sou psicóloga. Isso é falta de limites. É falta de compaixão. É isso, compaixão. Compaixão é valor. É um valor que a gente aprende na infância, né? Bondade, lealdade, compaixão. E
esses valores, eles vão se dissolvendo à medida que vai havendo uma terceirização disso tudo, né? Mães e pais saem para trabalhar, Perde valores, e nós não estamos ali culpando pais e mães, não. né? É uma dinâmica social a dinâmica que mudou. social que levou a isso. Mas o que acontece? Os valores são nossa bússola, né? Você é guiado pelos valores. Nós aprendemos de duas formas apenas: coerção ou consciência. Coerção é a punição. É o que a gente vive hoje em sociedade. Então, furou o sinal, chega a multa. Matou, vai preso. Né? Roubou, também vai ter suas penalidades. Isso não garante que você está consciente do ato que você está fazendo. A consciência, sim. E a consciência, ela vem pelos valores. Então, cada vez que nós vamos nos afastando de valores, nós vamos aumentando esse esfriamento entre nós, humanos, né? Diminui-se a empatia e valores essenciais humanos, né? Compaixão, bondade, fraternidade. Isso tudo vai corroborando para que a gente chegue em casos dramáticos onde nós precisamos realmente coagir, né? De forma... Agora, esse mês agora, né? A gente está em janeiro, o presidente Lula sancionou uma lei que coloca o bullying dentro de uma esfera criminal. Antes não, era só socioeducativa. Então, essa nova lei... Vai punir. Então, você não pode mais falar assim, isso foi só uma brincadeirinha. Agora, vai multar, primeiramente, e cyberbullying, a pessoa vai ficar reclusa de 2 a 4 anos de prisão. Então, veja, nós avançamos porque... Teve que ir pela dor. Exatamente, porque as medidas, elas não estão acontecendo de uma maneira que a gente esteja vendo resultados concretos disso, né? E isso traz para a felicidade, agora voltando no tema felicidade, quando você deu a primeira aula lá na universidade, na Unicamp, formou a primeira turma, como é que esses alunos não se comportaram, mas como é que você conseguiu enxergar esses alunos com todos esses traumas e todas essas colocações que a gente fez aqui? E o que traz esse curso, essa felicidade para eles? O primeiro curso foi, assim, uma aventura, né? É um estranhamento até você falar sobre felicidade em sala de aula. Se mistura com alguma coisa mística, né? Mas, na verdade, é pura ciência. O que nós tratamos na aula da Unicamp foi ciência da felicidade. Então, são estudos, né, embasados ali, que trazem para nós, né, dados e fatos concretos de como alcançar um melhor bem-estar e uma melhor qualidade de vida. As pessoas entendem felicidade de uma maneira muito errada. Muito superficial até, né? Hoje eu tô feliz. Exato. Amanhã eu não tô. Felicidade é entendida, principalmente nessa sociedade atual, como um título, né? Fulano é não sei quem, é importante, né? Mas não quer dizer que seja feliz também. E grana. Então, essas são as referências de felicidade que a gente tem. Entendi. Se o cara tem um título e tem dinheiro, esse cara é feliz. Feliz, ele é bem sucedido. E a ciência da felicidade mostra que não, que são as nossas pequenas escolhas, todos os dias, conscientemente, é que vai trazer para você essa sensação de felicidade. Então, você furou o sinal, alguém te xingou, então você pode voltar com o carro e entrar nesse enfrentamento. Ou você pode continuar... e admitir, né? Pô, realmente, não devia ter passado. Exato. E se conscientizar e chegar mais tranquilo. Mas essas pequenas escolhas diárias, né? Elas incidem mais no comportamento humano. Então, na pizza da felicidade ficou assim, 50% genético, 10%... tem genético nisso. São circunstâncias. O que são as circunstâncias? O carro que eu tenho, o emprego que eu tenho hoje, a posição econômica, o título, nada disso incide... nos outros 50%. Exato. Agora, 40%...
são escolhas. Isso é um dado muito importante para nós, porque o mito, né, do dinheiro, né, o dinheiro traz felicidade. O dinheiro, os estudos dizem o seguinte, o dinheiro ele traz uma felicidade momentânea, que é aquela coisa pontual. Então, enquanto você recebe, se eu multiplicar o seu salário por 10 hoje, o primeiro mês é uma farra, né? Vou viajar, vou levar minha mulher para viajar, vou conhecer o mundo. Depois de um tempo, você se já assimilou aquilo. Acostuma com esse padrão de vida. Sua felicidade não aumenta. E os seus problemas vão continuar sendo os mesmos, que não é dinheiro, né? É emocional. É o amor de alguém que não chega para você, é a solidão, é a rejeição, né? Enfim, vários outros componentes ali que o dinheiro não substitui. E quando você constrói a sua felicidade, você vai ganhando a consciência, você passa a ver o que você tem com um outro olho. E o fato de você olhar de uma maneira sensível para as coisas que você tem, você começa a agradecer. Esse ato de agradecer, ele realmente traz para nós um sentimento profundo de felicidade. Então, o fato de você agradecer as coisas que você tem faz você ter uma outra mentalidade comparado com uma pessoa que hedônica, que vai só em busca de grana, de coisas materiais. E essa é uma diferença abissal. Então, esses estudos, eles nos colocam uma realidade que, na verdade, a gente sempre soube, né? Mas não pratica. Que as coisas importantes não são coisas, são pessoas. Então, pessoas dá trabalho trabalhar com pessoas? Sempre, né? Sempre é muito trabalhoso, né? Essa coisa de ajustar ali a comunicação, estou lendo aqui Bretas Comunicação. A comunicação é uma parte essencial da nossa felicidade. Se você não souber se comunicar, você vai fechar portas para você. Essa comunicação agressiva, né? Impetuosa. Então, a comunicação gentil, valorosa, ela também acolhe pessoas e aproxima a gente de você. Então, essas coisas que a gente aprende na disciplina, elas são absolutamente possíveis de virar um recurso dentro de você, né? E esse recurso vai instrumentalizar a sua pessoa a ter uma vida com mais qualidade. Então, você está na sua família, começa aquela super discussão sobre política, que é uma coisa que aconteceu agora muito recente, né? Então, você vai entrar nisso e vai perder pessoas. Então, vamos escolher quais são, né, as coisas... As causas que valem a pena ser lutar, né? Exato. Então, não há necessidade de entrar num embate por uma coisa dessa dentro de casa, né? Você pode discutir ali a sua opinião dentro de casa? Deve, né? É importante ter esse pensamento crítico, mas existem limites ali, né? A construção de um vínculo significativo é um elo forte. E ele não pode ser dissolvido por causa de uma ideia, né? E isso a gente tem que valorizar. Quem são as pessoas que significam para você? E aquilo que você vai abrir mão para poder manter esses vínculos, né? Então, isso foi muito importante. Então, a gente trazia toda essa discussão para os alunos sobre missão, sobre propósito. Isso é isso que eu ia falar, entra muito com propósito aí, não entra? Eu vejo que você também tem algumas palestras sobre propósito. Sim. Né? E o propósito, na verdade, é isso. Você tem um propósito, você acaba gerando uma felicidade também, porque você, eu tenho um propósito, eu tenho uma coisa que eu preciso cumprir, né? Encontrar o sentido para aquilo que você faz todo dia é vital, né? Senão você tá ali igual um rato de laboratório ali, né? Que você está no automático. Tem um estudo muito interessante sobre isso, do automático. Eles colocaram um rato... o hábito, né? Você já viu essa do Não, T? não vi. Eles colocaram um rato num tubo grande, em formato de T, e um pedacinho de chocolate numa das extremidades. Então, e encheram o ratinho de eletrodos ali. No primeiro momento, ele vai, os eletrodos todo, ele caçando farejando aquele cheiro,
foi para um lado, não achou, do outro lado ele encontra esse chocolate. Aí devolvem o ratinho no outro dia e vão seguindo a mesma coisa. Um determinado momento, o rato aprendeu que o chocolate estava do lado esquerdo do tubo e ele para de manifestar os eletrodos. Então, assim, ficou... Hábito. Então, isso a gente não pode fazer com pessoas, né? Então, seu filho vai falar alguma coisa, você fala assim, já sei o que ele vai falar. E fica no celular e já sabe o que... Né? Quando a pessoa lhe procura, ela está depositando em você uma confiança, ela está buscando ali talvez um conforto para uma dor. Então a gente não pode massificar esses momentos preciosos, né, entre pessoas como se fosse bater um carimbo, né, uma atividade repetitiva. Sim. Dói diferente. A dor de perder alguém é a mesma para todo mundo, só que cada pessoa tem uma intensidade diferente por causa da sua história, né? Então, por que você vai tratar essa pessoa idêntica, né? Então, não faz sentido. E a gente começa a refletir sobre isso, sobre prestar atenção nas pequenas coisas, né? Cumprimentar todos, dar um bom dia para essa pessoa que colabora com você, vem aqui limpar, deixar tudo organizado, perguntar da vida dela, né? Legal. E se interessar mais... Originalmente pela pessoa. Por pessoas. Tudo isso que você está me falando, claro, já deve ter lido aquele livro do Dale Carnegie, sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Sim. É bem assim, esse relato que você está me fazendo agora de cumprimentar com um sorriso, se importar realmente pelas pessoas, dar atenção para as pessoas, faz parte da sua vida, né, de comportamento. Sem dúvida. E ter uma personalidade agradável, como diz, né? E é importante a gente saber que dentro desse mecanismo, Haroldo, não é possível você existir sem ser machucado por alguém. Sim, isso é inevitável. Então, né? São pessoas. Então, a fonte de amor é a fonte de dor. Então, assim, não é possível você existir sem ser machucado. E também não é possível você viver uma vida inteira sem machucar alguém. Sim. Então, isso a gente tem que compreender. As pessoas nos machucam, né? E algumas estão num estágio muito raso ainda dessa mentalidade de crescimento, né? De você entender que coisas que passamos são temporárias, não são permanentes. Tem um psicólogo famoso chamado Martin Seligman. Ele traz um estudo sobre otimismo e pessimismo. E essas pessoas que têm esse pensamento mais duro, que você fala que ela é pessimista, na verdade, esses estudos mostram que essa pessoa ela tem um padrão cerebral diferente do otimista. Por quê? E essas pessoas ditas como pessimista, ela acredita que o que ela está vivendo não existe solução, portanto é permanente. E a diferença entre ela e uma pessoa que tem uma mente flexível, que se adapta, quebra e recupera, toma um pé na bunda do namorado e vai para o próximo. Exato. Essas pessoas, elas têm uma mentalidade que esse problema é temporário. Não é a vida dele lá inteira, não está construída dentro dessa dinâmica. Então, essa é a grande distinção. Então, tem gente que perde um emprego de 20 anos, fala assim, acabou para mim. Nunca mais eu vou ter um emprego desse. Essas máximas indicam esse tipo de pensamento. Nunca mais. Os homens são todos iguais. Eu jamais vou passar numa prova negativa, como essa. Né? Essas máximas, elas indicam que o seu cérebro está pensando assim e vai ficar assim. Que não vai dar certo. E a outra mentalidade, fala, ele me traiu. Eu não tive sorte. Fui me enroscar com um mulherengo, mas se Deus quiser vai encontrar um... Então ela entende que são fases. Mas isso tem que ter personalidade, né? Ou forte, construção, né? Assim, ter construído uma personalidade para a pessoa enfrentar isso e falar, não, eu sou melhor do que isso. E se valorizar, né? Sim. É o que eu falo sempre pra minha filha. Filha, se você não se der valor, ninguém vai dar.
Então se dê valor, né? Sem dúvida. De todos os amor, o amor próximo, por mais que a gente está hoje numa cidade tão egóica, né? E pode parecer egoísta a gente falar isso, mas o amor próprio, ele é fundamental para a gente construir qualquer outro tipo de afeto. Sim. Então, esse treinamento, ele é possível para as pessoas, entende? Legal. Mudar o seu hábito de pensar de uma maneira tão fixa, né? Então, existe na psicologia uma linha que se chama cognitivo-comportamental, e você passa a duvidar, e você começa a fazer perguntas das suas crenças negativas. Então, assim, eu nunca vou passar. Por quê? Porque eu não sou bom nisso aí. Mas se você estudar? Então você começa a questionar, essas crenças que estão tão arraigadas. E se você sabe que o esforço te leva a lugares que, né, inimagináveis, né? Eu vi recentemente uma menina que tentou 8 anos medicina esse ano, e filha de um catador, e conseguiu entrar. O esforço é uma coisa maravilhosa, né? A sua disciplina, o seu esforço, a sua dedicação. Então, isso muda. E essa vontade de querer, né, Haroldo? Essa vontade de querer, eu acho que ela incide de uma maneira muito forte dentro da gente. Então, e o querer por algo, né? Por algum motivo. Não é só o querer pelo dinheiro, né? Tem uma frase famosa que quando você tem um porquê, você enfrenta qualquer como, alguma coisa desse tipo, né? Legal. Então, é importante a gente ter um motivo, né? Então, eu quero ter um outro emprego, quero mudar de área, eu tenho 50 anos. Amigo, você pode mudar a qualquer momento. Eu mudei de área com 40, né? E 40, eu já caminhei bastante. Então, é possível, é sempre possível. O importante é você pegar os estudos e transformar isso num recurso, não numa informação. O recurso é que vai fazer você sair desse lugar e alcançar aquilo que se aproxima da sua vida feliz. Legal. E nesse curso da Unicamp, ainda tem o curso, né, no semestre, mas assim, um entrante, alguém que não está fazendo a faculdade, o curso pode fazer esse curso? Porque eu vi que você comentou que tinha gente... De felicidade, ele foi ofertado dentro da graduação, que foi esse edital, e depois foi ofertado na pós-graduação. A pós-graduação não terminou ainda, né? Eu acho que ela termina agora no meio do ano, são 2 anos. Então, eu não sei como tá essa disciplina, se ela vai ser reofertada, esse curso, né, de pós-graduação, se ele for reofertado, sim. Que é um curso de pós-graduação de felicidade. É um curso de pós-graduação que tem um módulo de felicidade. Então, mas eu, por exemplo, que não estudo na Unicamp, posso ir lá fazer esse curso? Não pode. Então nós precisamos fazer um curso à parte, né? Eu preciso, as pessoas falam para mim, fazer o meu curso, mas tem outros cursos de felicidade pelo Brasil afora. Tem muitos cursos. Mas eu queria fazer com você. Tá bom, vou fazer o meu curso. E eu tenho vários cursos, o ano passado foi um ano bem... Legal. De muito trabalho, eu escrevi 5 livros, foi vamos entrar nos livros uma correria, não consegui fazer mais nada, mas eu tenho o projeto de trabalhar isso, inclusive dentro da educação, levar essa ciência da felicidade para a educação Fundamental 1, Fundamental 2 e primeira infância. Legal. Eu acho importante que desde cedo a gente desperte nas crianças essa mentalidade de crescimento, né? Hoje em dia eu sei que tem muitas pessoas que torcem o nariz quando fala felicidade, falam felicidade tóxica, mas existe ali talvez até um desconhecimento, né? Felicidade tóxica é o quê? Felicidade. Felicidade é uma coisa absolutamente boa para a nossa vida. Então, eu entendo que quando as pessoas falam felicidade tóxica, essa pessoa, ela está querendo manifestar interesse ou a persona
que realmente ela não é. Então, isso não é felicidade, né? Isso está bem longe do que é felicidade. Quando você precisa criar uma persona e se esforça para se enquadrar nela. Exato, e querer passar uma imagem de uma coisa que não é real, que você não é. Cedo ou tarde vê. Vai ficando difícil sustentar aquilo, né? Ao passo que se você quer ter uma vida melhor, você vai ser contrariado. E as pessoas não entendem que decisões boas, Haroldo, também causam dor. Sim. Então, esse estudo da felicidade, ele nos coloca numa estrada que você fica consciente, eu vou escolher esse caminho. Mas esse caminho não significa que eu vou estar ausente de dor, mas eu vou caminhar por um caminho que vai me fazer mais feliz. Então, se você decidiu que aquele seu namorado te faz mal, você vai abrir mão desse relacionamento. Não significa que não vai doer. Sim, né? claro. Então, e é uma decisão boa. Então, não é só decisão ruim, né, que causa dor na gente. Então, essa dinâmica é importante, essa compreensão, para que a gente possa nos aproximarmos cada vez mais da nossa essência, das coisas que realmente tem valor para nós, né? E quando você se aproxima das coisas que têm valor, é muito bom. Você sente um prazer imenso em fazer atividades corriqueiras, que para muita gente pode ser chato. Você tem um prazer imenso, às vezes, em cozinhar. Você tem um prazer imenso em deixar a sua casa arrumada para quando você chegar. Não é um fardo, né? Então, é prazeroso, né? Então, tem que ser prazeroso. Então você vai encontrando as coisas que lhe dão, que representam essa estrutura de vida feliz, né? Se você gosta de um lugar limpo, você não pode pagar, então você vai cuidar o melhor possível do lugar que você tem. E isso vai te dar uma sensação de bem-estar. Você chega em casa, tá bonito, tá limpo, tá cheiroso, é meu cantinho, então é aquilo. Poderia ser melhor? Poderia, e vamos trabalhar para que seja. Mas recebendo e aceitando e agradecendo por aquilo que a gente tem. E principalmente agradecer, né? Você falou tudo aí nesse trecho, aí, quando você comentou agradecer. A gente não tem o hábito de agradecer pelas pequenas coisas, né? Eu brinco, eu estava lendo muito sobre isso, sobre comportamento, hábito, enfim. E uma das coisas que fala é assim, é difícil você levantar de manhã, abrir a janela do seu quarto, ver a luz do sol e agradecer por você ter acordado. É difícil as pessoas fazerem isso, né? Porque já levanta com o celular na mão e já sabe... É aquele momento... Isso te traz um pouco de endorfina, felicidade, que traz um pouco de visão para a sua vida aí, né? Desde que eu tomei ciência, né, de todos os estudos da felicidade, eu pratico esse hábito da gratidão. E esses estudos, eles falam que antes de você dormir, se você escreve... pelo menos 2 ou 3 coisas ali pelas quais você é grato, isso aumenta a sua sensação de bem-estar. Então, o estudo acho que fala sobre 5, mas coloca ali o que dá para você, né? Durante o dia, o que você pode ser grato? Começa com uma, né? Poxa... Uma coisa que aconteceu no dia. Puxa, eu agradeço todos os dias, porque eu acordo com o ouvido de passarinho, de eu estar viva. Gente, estar vivo é um motivo para agradecer. Né? Eu tenho pernas, eu escuto, eu vejo, eu falo. A gente tem muita coisa para agradecer. E já acorda resmungando, né? Ressentindo. Então, essas são práticas que você vai adotando. Vai adotando. E realmente isso vai mudando a sua comportamento. Então, quando você está num ambiente que você sente que ali o tem um karma diferente. Tá quente, o negócio é meio galão de gasolina, ali você tá vendo que o negócio vai pipocar, você não entra nessa vibe de ir pro embate, sabe? E não é para agradar ninguém, é porque vai fazer mal pra você. Então você fala, vou me retirar, porque eu acho que para mim deu aqui, né? Aí você falou um pouco sobre escritora, né? Sobre livros, vamos entrar um pouco nisso. Quais os livros aí que você escreveu, que você trouxe alguns aí pra gente trocar uma ideia? Voltado para quê, então, esses que você
Os meus livros, eles são socioemocionais. E é para que? Várias idades? Várias idades. Primeira infância, criança pequenininha de 4 a 6 anos. Esse aqui é de primeira infância. Exatamente. Legal. Se chama Emocionário das Galáxias, Descobrindo Como Me Sinto. Vai trabalhar as emoções básicas para criança. Que idade, criança? 4 a 6. 4 a 6. E que legal. Eles vão explorando as emoções, né? A navezinha vai chegando em cada planeta é uma emoção. E aí tem os temas, né? Alegre, calmo, seguro, confiante. Isso, aqui é a lição da raiva. E daí a criança mesmo vai avaliando se... Planeta raiva. Se a raiva dela tá grande ou pequenininha. Aqui, ó. A criança vai... Né? Aí ela avalia como é que tá. Exato, ela vai reconhecendo como que tá. Então, desde a primeira infância é possível a gente trabalhar esse reconhecimento das emoções. Quando a criança vai validando aquilo que ela sente, ela vai tendo mais controle sobre ela mesma. Esse se chamam 100 dias para me conhecer melhor. É autoconhecimento para fundamental. Volume 2, volume 3. Fundamental já. 1 e 2. Legal. E esse fundamento, eu não trabalho por série, eu trabalho por faixa etária. Ok. Então, esse material, ele vai compreender crianças de 7 anos até 10. E a criança, ela ainda tem... ela ainda está começando ali a escrever, então tem muita coisa que envolve desenho nesse material. Sim, e perguntas sobre elas mesmas. Legal. Então, todos os dias ele vai responder uma pergunta sobre ele. Então, você se sente sozinho ou abandonado? Né? Vai te conhecendo até, né? Exato. E isso vira uma discussão com o professor em sala de aula. Por exemplo, a gente tem uma lição que a gente aborda inteligências múltiplas, né? Nós temos 7 inteligências. Então, a criança que vai mal em matemática, ela acha que ela é burra. Pronto, já não. Né? E trava. E se a gente tiver uma roda de conversa de falar para ela que a bola que ela joga na hora... Isso é uma super inteligência. E ele é muito bom naquilo que ele faz. Sim. Você está incentivando aquela criança a compreender na capacidade que ela tem. Então, a crença de autoeficácia é uma terminologia usada por um psicólogo chamado Bandura. E ele determina que é a crença que você tem na capacidade de realizar coisas. Então, a gente vai colocando isso dentro da criança, né? Eu não sou boa em português, mas sou boa em contar histórias, eu performo na dança, eu sou boa em poesia. Então, né? Então, tem outras atividades ali que a criança vai reconhecendo o seu valor, né? Como que e vai formando o caráter mais... Exato, e se aproxima. Todos esses livros, eles são baseados em autoconhecimento e ensino de valores humanos. E aplica, e tem um outro que você escreveu que é do bullying, Esse livro do bullying, ele condensa toda a minha experiência da área. Ele é para professores e pessoas interessadas. Então, ali a gente tem os danos do bullying, quais os mecanismos que o professor pode ter no enfrentamento. Para lidar com isso. Isso. Quando tem um caso grave. E poder identificar com antecedência. Exato, até, né? as prevenções, o papel exatamente da família, da escola. Eu vou explicando a lei, né? Agora a gente tem a lei, nós já tínhamos uma lei sobre bullying que obrigava as escolas a fazer campanhas, né, desse tipo de trabalho. E agora a gente tem uma outra lei que vai penalizar o bullying. Então, assim, eu vou discutindo sobre a lei para que as pessoas possam compreender e entender que isso machuca, né, e que não vai mais ser aceito ou tolerado, né? Se um dia foi permitido, hoje não é mais, né? E a gente precisa compreender isso, evoluir e melhorarmos como pessoa. Sim. E isso, por exemplo, nas escolas, não tem um trabalho mais parrudo, mais forte nas escolas com relação a isso? Não fazer o bullying, mas aquilo que você falou, não pela penalidade, mas por conscientizar os alunos desde o começo
de que as pessoas são importantes, que você tem que respeitar as pessoas, todos são diferentes. Não? Tem algum trabalho disso nas escolas? Olha, hoje a gente tem material... É o preventivo, vamos chamar assim. Socioemocional, em várias. Inclusive, é obrigado, né, a ter material socioemocional nas escolas. Existem materiais muito bons hoje no mercado, muito bons mesmo, que vão transmitir para a criança valores, né? E através dos valores, coíbe-se inevitavelmente esse tipo de prática. Mas tem também aqueles materiais mais rasos, né, que vão aplicar prova na criança sobre o que é empatia. Você não aprende o que é empatia para uma prova. Fazendo pergunta. Mas o que a criança e o jovem e todos nós adultos, porque os adultos também não sabem mais se conversar. Os adultos também têm bullying, né? É que o documentário fala muito isso. Legal, vou ver esse documentário. As nossas palavras, elas machucam muito, entende? E esses machucados, essas feridas, psicologicamente falando, não são fáceis de tratar. Não é simples você dizer para uma pessoa que ela não pode, que ela não consegue, que ela não vai ser nada, que ela não tem valor e ela cresce com isso. E fazer ela competir com uma pessoa, né, a meritocracia de hoje em dia, né, fulano não performou, mas eles não partiram no mesmo lugar. Essa teve uma educação que privilegiou isso, essa não. Essa ficou despedaçada pelo caminho. Então, isso a gente tem que entender. Então, isso é absolutamente importante na educação, formar esse tipo de cultura, essa cultura de paz. E não é viver num mundo de Poliana, né? Não, tem as dores também, e saber enfrentar a resiliência. Exatamente, né? E esse enfrentamento, inclusive, é colocar limites, né? Sim. Isso não tá legal, e você pode e deve argumentar quando não tá bom, e colocar a pessoa no lugar dela. Agora, do jeito que tá, né, essa coisa de você se hostilizar de uma maneira tão agressiva. É cruel, né? É cruel. Eu conheço histórias assim, estranho isso. Das mais cruéis que você pode imaginar. No documentário, eu recebia, né, todo final de palestra junta a gente e me conta. Sim, e eu vou contando ali. E eu recebi um menino que me comoveu muito. Quem me contou, na verdade, foi a tia. O menino, ele tinha 12 anos, 11 para 12 anos, e ele apanhava quase todos os dias na escola, porque os demais amiguinhos descobriram que a família não tinha banheiro, eles usavam uma fossa. E virou uma zombaria dentro. Eu fico imaginando o que dói mais para um pai não conseguir levar o alimento dentro de casa, né? Não ter. Então, se ele não tem o banheiro, é porque as necessidades são para o sustento. Primárias, né? Exato. Então, ali. E isso, ao invés de gerar uma fraternidade. Ao contrário. Né? Gerou. E como cresce uma criança dessa? Esse menino tem síndrome do pânico. Ele tem medo de gente. Ele não consegue se socializar. Então, e daí as pessoas não entendem os desfechos dramáticos que existe por trás dessa palavra, que não significa nada para o brasileiro. Né? Se eu falar para você assim, ó, eu humilhei o seu filho, você vai entender perfeitamente. Humilhei. É uma coisa vexatória que causou nele um constrangimento absurdo. Agora, sofreu bullying, pode ser qualquer coisa. Então, essa semântica que não é nossa rouba um pouco do peso que a palavra traz, entende? E eu brinco não, né? Eu falo sempre, quando você faz uma coisa de bom para uma pessoa, você ganha muito mais do que aquela pessoa. Você se sente feliz por ter feito uma coisa boa. Eu até estava brincando, outro dia eu estava na padaria aqui perto, fui tomar um café, comer um lanche, tinha um senhor, pedi a ficha no balcão, falei, dá minha ficha aqui. Tinha um senhorzinho tomando café no balcão. Falei, dá minha ficha, por favor. Eu falei, inclui o café desse senhor na minha ficha aqui. O senhor olhou para mim assim e falou, mas eu conheço o senhor?
Eu falei, não, mas eu não preciso conhecer o senhor para pagar um café para o senhor, pô. Eu falei, mas é sério mesmo? Eu falei, pode pôr um café, pô. Obrigado. Nossa, bom, como é que o senhor chama, Haroldo? Oh, muito obrigado. Nossa, eu me senti mais feliz do que ele que ganhou um café, entendeu? Então a gente fala, o que gera de sensação de endorfina, ou seja lá o que for em você, isso te traz uma felicidade. Então a prática da benemerência, da simpatia com as pessoas, se a gente aprender que faz muito mais bem para nós do que para quem você está praticando, seria muito diferente, né? Nós temos pesquisas sobre isso. Que indica que quando você gasta o seu dinheiro com outra pessoa, ele aumenta a sua felicidade mais do que quando você gasta o seu dinheiro com você. Então, isso é uma pesquisa validada cientificamente. Então, fazer o bem, ele realmente nos deixa mais felizes. E foi muito engraçado a reação dele. Falei, mas eu não conheço o senhor. Por que o senhor está fazendo tipo assim? Foi muito legal isso aí. Outra coisa que eu queria só comentar é que, assim, esses livros, eles são obrigatoriamente para criança escrever. Legal. Interagir. Ela tem que escrever. Toda vez que você escreve, Haroldo, sobre seus sentimentos, você acomoda eles em você. Você alivia a dor que você sente e você reflete mais sobre as coisas e entende mais sobre você mesmo. Essa coisa do digital, ela está muito confusa hoje na educação. Existe um relatório agora da Unesco de 2023, que saiu agora, e que esse relatório ele diz o seguinte, que ele está pesquisando a eficácia dessas plataformas educacionais. Né? Então tem uma gigante da educação mundial, não vou citar o nome dela aqui, que foi avaliada e os suas plataformas, os seus produtos digitais não apresentaram nenhum resultado, né? E ela ainda foi buscar uma outra para, então assim, muito do que as crianças... Porque você fala que tem que escrever, não é digitar, é escrever. Por isso que tinha a história do diário, né? Diário. Não todo mundo fazia diário. E falar. Né? Então, assim, nós precisamos voltar a ter essas aulas, né? Aula entre o professor... Isso é interação, né? Claro. Não é? Professor em sala de aula, roda de conversa, discutir sobre algum tema, levar embora a lição. A criança precisa dessa motricidade, sabe? E existem crianças com dificuldade de pegar, porque só digita essa coisa da pinça da criança, né? Da fina. Sim, ajuste fino da coisa. Ele está se perdendo já. Então a gente precisa disso. Então o material ele foi pensado nessa estrutura também. Vanessa, tem mais algum item disso tudo que a gente falou que você acha importante ser colocado pela sua experiência não só de vida, mas profissional? Eu acho importante a gente contribuir com um pensamento sobre a importância que as pessoas têm nas nossas vidas. Isso inclui você diminuir o seu tempo e exposição a telas. Eu sou uma pessoa que estudo muito sobre essa exposição e o aumento gradual e exponencial que a gente vem tendo de tempo de telas. Na infância, isso é mais agravante ainda. Então, a gente pensar sobre essas formas de interação. Você acabou de falar sobre um café. É muito diferente uma reunião presencial do que uma reunião online. Esse bate-papo aqui, se ele fosse virtual... não teria mesmo olho no olho, né? Empobrecido. Então, se você quer ter uma vida de qualidade, se você quer criar vínculos sólidos, ter um elo forte de amor na sua vida com pessoas que significam, dê atenção a elas. E isso significa você abrir mão, né? Conscientemente ter um tempo para isso, das telas e dar o seu tempo para essas pessoas. Então, se você chega em casa e teve um dia inteiro de trabalho, deixa o seu celular.
Tenha o seu momento de jantar com a sua família sem telas. Vai assistir uma série sem telas. Não adianta ficar olhando, né? Sem telas. Esses momentos são preciosos. Essa é uma das fórmulas da felicidade. É muito importante a gente ter essa consciência. É um ponto que dá para a gente trabalhar. Importante demais, né? Para a gente poder criar esse vínculo. E olho no olho, né? É assim que a gente se apaixona, é assim que a gente consegue entender a pessoa que está na sua até frente. Pela reação da pessoa. Uma coisa é a voz, outra coisa é o olho, a reação, como ela te olha, de um fato que você coloca, né? Hoje a gente está tendo um núcleo de crianças que ficam isolados nos quartos, né? Nós estamos perdendo os filhos nos quartos. E quando você consegue perceber seu filho nos mínimos detalhes, a voz, o olho, você já entende o que está. Então, se você se conectar mesmo, está distraído ali com outro momento, né? Isso vai prejudicar muito a sua interação, principalmente com os que estão próximos. Né? Legal. Vanessa, então, olha, obrigado pelo papo. Foi muito esclarecedor e muito assim, aprendi bastante. Vamos aprender mais ainda, né? Porque cada pessoa é uma pessoa, né? E pessoas são pessoas, né? Que a gente tem que entender, né? Obrigada a você pelo convite, eu adorei estar aqui. Um papo super descontraído, você deixar a gente bem à vontade. E se quiser saber mais sobre a ciência da felicidade, eu tenho o meu site, Van Rodrigues. Van Rodrigues, a gente vai colocar em caractere aí no tela. .br. Anotado. Vanessa, obrigado, viu? Obrigada, obrigado por você ter vindo, viu? Igualmente. Muito simpática, muito bonitona. Tá aí, mais um episódio do seu Fermento em Pod. Hoje a gente falou um pouco sobre felicidade, que é um tema que a gente tem que levar com carinho. E a gente tem que ser feliz mesmo. Procure nas pequenas coisas você encontra a sua felicidade. Tá aí um exemplo, tá bom? Até o próximo episódio. O Fermento em Pod fica por aqui. Até lá.